Oi, gente, bem-vindos ao episódio número 8 do nosso podcast. Hoje a gente está aqui com a Bruna, ela é modelo e a gente vai falar um pouquinho sobre Desbravando as Passarelas e Mentes, uma jornada singular. E aí, para iniciar, eu queria que a Bruna se apresentasse, dissesse quem é você, como é que você chegou até aqui, para que a gente possa abrir o nosso bate-papo. Tá, meu nome é Bruna, eu trabalho como modelo há aproximadamente 6 anos. E hoje eu estou muito feliz com o convite que eu recebi de vocês para estar aqui no podcast, poder partilhar um pouquinho da minha história e de como eu levo a minha vida diante da minha carreira. Então vai ser legal, vai ser bem legal. Estou empolgada. Pra gente iniciar, a gente inicia do começo, né? Como é que iniciou isso? Porque a gente sabe que modelo é uma profissão que assim não é, entrei na faculdade, virei modelo. Então como é que iniciou? Foi um sonho, foi uma descoberta? Desde quando? Então, na verdade, não. Quando eu era muito mais nova, assim, mais ou menos na época da escola, com uns 13, 14 anos, eu tinha um amigo que ele era fotógrafo. E a gente começou a brincar de fotógrafo e modelo. Uma brincadeira mesmo. Ele foi melhorando as habilidades dele com a câmera e eu fui sendo a modelo dele ali naquela brincadeira. E eu gostei daquilo. Aqui em Maceió, nasci em Maceió, então foi na época da escola. E eu comecei a gostar daquilo, achei muito interessante. Só que ele foi se profissionalizando nisso e acabou que algumas marcas daqui de Maceió começaram a me ver no perfil dele e perguntar: nossa, essa menina é modelo, ela pode trabalhar para mim? Na época, eu fazia uns trabalhos de modelo, que eu falo, né, não é um modelo profissional, é um modelo amadora. Fazia esses trabalhos como modelo amadora porque eu não recebia para isso. Então, eu fotografava mais pela diversão, era muito divertido para mim. Então, eu fotografava, mas eu não recebia. Eu recebia em troca uma roupa, eu recebia enfim... Uma pergunta. Uma pergunta. O pessoal chama muito hoje. Uma foto, eu achava o máximo. E essa foi a minha primeira relação com esse nicho. Com esse nicho, como modelo, trabalhando como modelo. Só que o tempo passou, eu acabei a escola e eu decidi que eu queria estudar para medicina, queria fazer medicina. E aí eu fui fazer cursinho em São Paulo. Fui fazer cursinho em São Paulo, passei 2 anos estudando, tentando entrar na universidade pública. E essa história de modelo ficou meio que para trás. Porém, no segundo ano, indo para o 3º ano ali fazendo cursinho, eu já estava num nível de estresse muito alto. A gente está falando aqui num podcast sobre o psicológico, sobre como a gente lida com os desafios, com a ansiedade e tudo mais. E foi o meu primeiro, eu acho que até hoje, tiveram alguns momentos na minha vida que eu tive que tomar grandes decisões. E esse foi o primeiro. Então, foi quando eu parei assim e falei: cara, isso tá demais pra mim, eu não consigo suportar mais. Eu estudava 12 horas por dia, estava longe da minha família, eu morava sozinha. Eu não via que eu estava tendo resultado, eu não conseguia passar a necessidade, né, de entender meu Deus, eu preciso ser aprovada ali naquela prova. Não via o caminho, não via quantas coisas eu tinha conquistado. Sim, só via que eu não curti o processo. E foi nesse momento que eu decidi parar. Resolvi parar, dar uma respirada e voltar para Maceió. Mas antes disso, eu conheci o Mauro. Quem é o Mauro? O Mauro faleceu de Covid. Mas o Mauro, ele era o booker da Mega na época, que é uma grande agência de São Paulo. E eu conheci ele nessa época que eu estava nessa transição, saindo ali do estudo de medicina, enfim, para fazer qualquer outra coisa que não fosse medicina. E eu conheci o Mauro e ele teve uma conversa comigo, muito incisiva, assim. Ele falou: Bru, olha só, eu acho que você pode trabalhar como modelo, eu acho que você pode dar muito certo nesse ramo. E por que não? Vamos tentar, você já está nesse período que você não está se adaptando bem, que não está dando certo, por que não tentar? E eu falei: esse cara é louco, só pode ser doido, 1000 vezes doido. Eu vou largar a medicina, que é uma coisa super certa, que eu tô na metade do caminho. Que é o que você queria. Não, exatamente, para fazer outra coisa, não vou. E ele falou assim: certo, então quando você desistir de medicina, você me procura. Eu fiquei: nossa senhora, que cara mais, né? Eu fiquei: como assim, não vou desistir de medicina? Mas isso aconteceu. Eu voltei para Maceió, estava num período bem ruim, muito ansiosa, desenvolvi crise de pânico, muitas coisas ruins. E aí eu liguei pro Mauro. Mauro,
tá certo, eu aceito sua proposta. Então, eu quero trabalhar como modelo, como é que faz? Eu só queria sair de onde eu estava. E aí ele falou que ele estava abrindo uma agência, que ele ia se desvincular da agência que ele estava, da MEG, e ele abria a própria agência dele, em Curitiba. E me chamou para passar um tempo lá em Curitiba com ele. Então, esse foi a minha primeira decisão, realmente. Eu falei, pronto, agora eu parei uma coisa que eu estou fazendo e vou começar outra. Vou focar na minha carreira de modelo. E eu tinha uma ideia, que eu acho que muitas meninas têm essa ideia também sobre a carreira de modelo, que é uma coisa muito simples. Que a gente vai fotografar, vai fotografar para uma marca com uma roupa, vai ser bonita ali e é isso. Mas não, existe uma preparação muito grande para que você consiga trabalhar e vender um produto. Porque o que é ser modelo? Você vende o produto, você gera conexão com uma pessoa. Não é simplesmente ser bonita, não, você está vendendo uma ideia de alguém. O sonho de alguém está ali. Uma roupa, uma joia, você está vendendo. Você veste esse produto. Visto esse produto e eu gero conexão com as outras pessoas através dele. Mas para eu entender isso, eu precisei passar por Curitiba e passei um ano lá em Curitiba me desenvolvendo para iniciar realmente na carreira internacional. A gente decidiu juntos que a gente ia começar pelo internacional. Mas antes eu precisava passar por todo esse processo de aprendizado, de entender como funciona o mercado, quem sou eu ali, tudo. E a gente começou esse processo em Curitiba. Eu tô falando muito. Não, eu tô adorando, sabe? Você tá falando da sua trajetória, né? Se for longa, tem que ser longa mesmo. Porque a gente tem que entender, né? O caminho, até porque eu acho que isso é muito interessante para entender que a carreira ela não é fácil, principalmente os primeiros passos, e tem muita gente que de fato não conhece, não entende. Então eu mesmo assim não entendi esse conceito assim. Pra mim também eu tinha isso também, conceito de modelo aí se acabou, sabe? Então é importante a gente entender como é esses passinhos que são dados, né? Então pode ficar à vontade. Eu queria pontuar isso, né, da medicina e de como foi essa transição, porque tem muita menina. Hoje eu tenho uma rede legal de meninas que me acompanham, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que fala sobre carreira de modelo, vivências, e eu tenho essa rede de meninas e elas conversam muito comigo. Bruna, mas como assim? Eu sou muito velha para começar. E eu falo, cara, como assim você é muito velha para começar? Eu comecei com 21 anos. Eu comecei minha carreira internacional com 21 anos. Isso não é velha. Então, acho que cada um tem o seu caminhar para chegar até lá. Por isso que eu acho interessante falar sobre essa trajetória, essa parte da medicina, a importância. Cada um tem a sua trajetória. E aí, nesse período que eu fiquei em Curitiba, foi muito interessante para mim, porque eu pude me conhecer. Eu acho que foi o primeiro lugar que eu parei e falei, tá, quem sou eu, como eu gosto de agir, o que eu me identifico, o que eu gosto de vestir, como eu me expresso, como eu posso melhorar isso. Estava num apartamento com 12 modelos, um quarto, 2 quartos, cada quarto tinha 4 beliches, 2 beliches. Então, as meninas elas vinham do Brasil inteiro para ficar em Curitiba, nessa agência do Mauro, e se desenvolver para começar a carreira internacional. Então, no começo foi bem difícil, fiquei nesse apartamento, beliche lá, uma confusão. Imagina. Mas foi bem proveitoso. Eu pude trabalhar um pouquinho ali no sul, entender o que é um e-commerce, qual é a diferença de um e-commerce para uma campanha. Qual é a diferença? Calma, explica. Vou explicar. Dentro da profissão, acho que é bem legal também de entender isso. Dentro da profissão, a modelo, a gente tem aquela ideia, né? Modelo, ela faz só passarela. Aquela menina que eu vejo na passarela, mas existem vários tipos de modelo. Existe a modelo fashion, que é essa que vocês conhecem, que ela é magérrima, que ela tem 1,80 m. Tem aquele padrão. Um padrão específico, ela tem que ter as medidas específicas, tanto de busto, quanto de cintura, quanto de quadril. Então isso vem mudando ao longo dos anos, mas é uma coisa que ainda é bem presente no mercado. Então ela tem, pode. Não, acho que isso é muito cultural, né? Tanto que a gente tem a Gisele, né, que é uma grande referência pra gente aqui no Brasil, então eu acho que acredito que isso que você trouxe é muito cultural, porque esse outro lado justamente não é muito mostrado, né? Hoje em dia na mídia, por exemplo, é algo que não é explorado, de fato, essas outras áreas, né? As outras áreas, é isso mesmo. A gente tem essa visão, né? Então, tem o modelo fashion, que é essa modelo de passarela que vocês veem, que tem as medidas super certinhas. Tem o modelo comercial,
Quem é modelo comercial? Hoje eu trabalho muito mais com a parte comercial do que com a parte fashion. O que é a parte comercial, Bruna? Eu faço beleza. O que é beleza? Eu vendo maquiagem, eu vendo produto de joia, eu vendo roupas, eu vendo biquíni. Isso é a parte comercial. Mas dentro da parte comercial, você acredita que existe modelo só de mão? Nossa. Tem modelo só de mão. Modelo só de mão, modelo só de pé. Então, Partes específicas. Partes específicas. Modelo, existe a modelo plus size, existe a modelo curve, existe a modelo... O que seria a modelo... A curve e a plus size. A modelo plus size, ela é aquela modelo que ela veste entre, inclusive, muito legal. Eu não sabia disso também e eu sou do meio. E tem uma diferença entre a curve e a plus size. Conversei com uma amiga minha que ela é curve e ela me explicou o modelo. A plus size, ela veste do 42 em diante. E a curve, ela veste do 42 ao 38. Então, essa é a diferença. Diferença só de corpo e de vestimenta. Entendi. Então, dentro da carreira de modelo, a gente tem diversas vertentes. A modelo ela pode trabalhar com todas essas áreas. Tem área para todo mundo. Então, entender também, nossa, onde é que eu me encaixo aqui? Será que eu posso ser um modelo fashion? Será que eu vou ter sucesso sendo um modelo fashion? Ou será que Não, eu acho que eu vou ter mais sucesso sendo um modelo comercial. Então, é legal também isso, porque a área é bem grande, bem abrangente. Sim. Eu não sei onde é que eu parei da minha história, vocês me cortaram. Que você estava em Curitiba, fez os cursos do e-commerce, que você Foi isso, da campanha. E aí eu comecei a entender que existem várias áreas para se trabalhar dentro da carreira de modelo, que existem vários formatos de trabalho. Quais são eles, Bruna? O e-commerce. O que é o e-commerce? Quando você vai comprar uma roupa pela internet, você vê lá o modelo vestindo a roupa. Você vai lá passando, você vê o modelo. Então, aquele modelo ele está fazendo um e-commerce, ele está vendendo. Existe uma forma de vender esse produto. Então, a gente fotografa de frente, de lado, de costas, bem rapidamente. E uma campanha, o que é uma campanha? Uma campanha, e no e-commerce, no caso, a gente fotografa 500 peças, 300 peças no mesmo dia. Na campanha não, na campanha a gente fotografa peças específicas, geralmente não é feito em estúdio, é feito em externo. Então existe uma diferença entre os formatos de trabalho. Existe a modelo de passarela, então ela pega, o trabalho dela é desfilar. Então existem vários formatos, assim, eu acho que esse período em Curitiba foi legal para entender isso, para passear um pouco. Passear um pouco entre esses trabalhos e ver o que eu me identificava, o que eu não me identificava, o que é que eu sou boa. É interessante que a menina que quer ser modelo, ela precisa entender isso. O que é que eu sou boa? E focar nisso. Eu sou boa nisso, eu sou boa em fotografar, eu sei fotografar? Ótimo, maravilha. Então, vou por esse caminho. Eu não sou tão boa assim em passarela? Vou melhorar minha passarela. Mas eu não vou focar nisso, eu vou focar no que eu sou boa. Você vai desenvolver aquela habilidade. Aquela habilidade, exatamente. Eu fui nesses processos aí, morando com as 12 meninas lá no apartamento. Até que eu tive que tomar outra decisão. Tinha duas oportunidades, eu poderia trabalhar ou na Europa ou na Ásia, mas para trabalhar na Europa eu precisaria perder 4 quilos. Nossa. Na época. E aí eu tentei ainda durante 3 meses, era um contrato com Paris, e eu precisava perder com a França 4 quilos. E o Mauro cuidava da parte da Europa e a minha outra booker era responsável pela parte da Ásia. E os dois queriam que eu fosse para o caminho deles. Claro. Mas um queria que eu fosse para a Ásia, um queria que eu fosse para a Europa. Mas eu estava, minha gente, já em outro momento também de ansiedade, de nervosismo, de tudo misturado, porque eu não conseguia mais perder peso. Eu não conseguia mais, eu ficava, meu Deus, eu não consigo perder peso, não consigo perder as medidas, eu não vou conseguir viajar. Já estava ali há 1 ano, estava me consumindo. Eu não sabia muito bem ainda como lidar com as minhas emoções nessa época. Sim. Acho que uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos foi lidar com as minhas emoções. Porque as pessoas às vezes acham que para ser modelo você precisa ser bonita. Não, você precisa saber lidar com as suas emoções. Mais uma vez, a gente fala sobre o contexto, né? Que você precisa, se você não tá ali bem mentalmente, você não consegue fazer nada além disso, né? Não é só sobre perder peso, mas sobre o que significa isso, o que significa para a sua saúde. Exatamente. Isso, de como você estava, né? E assim, eu acho que as meninas começam muito novas.
Elas começam com 14, 15, 16 Você anos. começou em Curitiba, né? Você já tem quantos anos? Eu acho que eu já estava com uns 21 quando eu fiz 20, e aí eu viajei com 21 para minha primeira viagem internacional. Mas ainda assim é muito novo para você receber. Maturidade bastante. Você receber um não, assim, uma pessoa olhar para você. A modelo, ela trabalha com o corpo, com o seu corpo, com a sua imagem. Então, quando você é arquiteto, quando você é psicólogo e alguém critica o seu trabalho, dói. Dói bastante. Mas quando alguém critica o seu corpo, quando alguém critica o seu cabelo... Quando É alguém o seu critica... algo pessoal ali, é seu íntimo, né? É o seu íntimo. Então, é preciso que a gente entenda e não leve para o lado pessoal, e leve isso para o lado profissional, mas quando você é jovem, você não tem maturidade para lidar com isso. Então, quanto antes você desenvolver essa maturidade, é interessante que tenha esse acompanhamento com o psicólogo, que eu acho que foi uma coisa que melhorou muito, assim, a minha forma de ver e lidar com isso. Mas é bem complicado. E já que você trouxe, assim, né, esse fato, como foi pra você esses desafios, né, que você encarou, assim... Em relação à competitividade, né? Em relação às meninas, né, As porque meninas. você ficava lá e entende-se que cada uma também tinha que dar, né, o seu melhor, obviamente. Como foi para você os desafios, né, em relação a isso? E o que você fez? Quais foram as estratégias além da terapia, né, para te ajudar a lidar? Mas lá no início, assim. Eu acho que no início, nessa parte de Curitiba, eu não tinha muito essa ideia da competitividade com as meninas. Porque a gente morava juntos, a gente tinha uma relação ali de família. Minha família não estava comigo, a delas não estava. Eram as pessoas mais próximas, né? Não tinha essa relação de competitividade. aliar. Eu tentava ver como... Eu tentava ver pelo lado positivo. São pessoas que estão aqui comigo, tentando o mesmo que eu. Tá tudo bem. E cada uma vai ter seu caminho. Mas quando isso passou e finalmente eu viajei para o internacional, acabei optando para ir para a Ásia, porque eu não conseguia mais perder o peso. Eu vivi outra situação na Ásia, entendeu? Eu conheci outra forma de trabalhar na Ásia, eu tive outro contato com essas meninas e aí começou essa questão da comparação e da competitividade. Mas eu acho que eu consegui lidar bem quando eu estava na Ásia com isso. Eu estava tão focada no que eu precisava fazer. Eu acho que é uma coisa que inclusive me ajuda muito, é o foco em você e no que você quer, no seu objetivo. Quando você foca no que você quer, você não está olhando para terceiros, você não quer saber. Você não quer saber se, tudo bem, eu fui no casting. O que é um casting? É um teste para ver se você pega o trabalho, passa no trabalho de modelo ou não. É um teste. O cliente vai te ver pessoalmente, ele vai pedir para você fotografar e ele vai ver, gostei dessa menina, quero então que ela fotografe para mim. Quando você vai para um casting, você dá o seu máximo ali e você não é aceita no casting, dá uma dorzinha no coração ali, dá um nervoso ali. Mas eu preferia ver, certo, eu fui no casting, outra pessoa pegou o casting, massa, o que é que eu posso fazer? O que é que eu fiz que o cliente não gostou? Eu fiz alguma coisa errada? Ou ele não gostou por outro motivo, porque eu não era o perfil que ele buscava. Mas o que é que depende de mim? O que eu preciso melhorar para que eu consiga pegar esse casting? Então, acho que a competitividade nunca existiu, assim, pra mim, existe no meio, é bem pesada essa questão, mas eu acho que pra mim era sempre assim, não, o que eu posso fazer pra melhorar, qual é o meu foco, onde eu vou seguir, e é isso, eu vou fazer acontecer. Eu tentava ver dessa forma, assim, não quero me comparar com as meninas. Eu acho que é importante também, até pra você lidar, né, com tudo isso, né, visto que nesse ramo tem muito essa questão da comparação, né, Da comparação. e dos nomes que você trouxe aqui. Isso me pegava quando era uma pessoa da minha agência, por exemplo, o meu booker. Então, o cliente, ele não chegava para mim para falar, olha só, não gostei de você. Não era assim, ele simplesmente me dava um não, olha, não, próxima. E aí a próxima da fila ia. Tudo bem, não me pegava forte aquilo. Mas o fato de você sentar toda semana, você vai na sua agência toda semana para tirar suas medidas, isso pressiona você. Eu tenho que estar com 80 de, eu tenho que estar com 60 de, eu tenho que estar com 90 de quadril. Isso acaba pressionando a menina, principalmente se ela não tem essa maturidade, essa facilidade para lidar com isso.
Então, acho que isso me pegava um pouco nessa época, mas eu sempre tentava focar dessa maneira que eu te falei, assim, não, certo, o que é que eu posso fazer para melhorar? Certo, medidas, consegui até aqui, não consegui até aqui, quais são as outras opções? Tem várias opções aqui no mercado, como é que eu posso trabalhar? Não posso trabalhar aqui como passarela, mas eu posso trabalhar como comercial, e aí, vamos? Então, eu sempre tentava ver dessa maneira. Tentava outras alternativas. Eu acho que lidar com isso é muito nesse sentido de você realmente viver essa experiência, né? E você entender que assim, tá, talvez eu não fui aceita porque não era o perfil ideal para o que ele queria. Não necessariamente tem a ver comigo, mas tem a ver com o que ele queria apresentar. Porque tem muito isso também, né? E quando a gente fala de comparação, não é só a comparação dos corpos em si, mas a comparação de tipo, ela fez o que eu não fiz. Exatamente. Então, são muitas, às vezes, muitas coisas minúsculas que podem ativar esses gatilhos de quem não consegue gerenciar essas emoções, né? E aí, tem até no nosso próximo tópico, é justamente sobre como você se cuida. E aí eu vou puxar para um ponto mais atual dessa importância hoje do seu bem-estar dentro da sua carreira. E assim, também deixar claro que, querendo ou não, você tem uma doença, né? E se você também puder fazer essa relação de como é viver essa doença dentro da sua carreira, dentro do seu dia a dia, da sua vida, que eu sei que é algo mais recente, mas que também foi outro boom dentro das suas decisões aí de escolhas, né? Também foi. Também foi. Eu tava fazendo uma sequência cronológica com vocês, falando da minha história. Isso. Eu fui pra Ásia, foi uma experiência legal, eu retornei. E quando eu retornei em... Vocês vão entender porque eu tô falando sobre isso. Eu retornei em novembro de 2019 e eu tava com 14 quilos a mais. Eu tava com 14 quilos a mais do que eu fui. Eu tinha um contrato em março de 2020 para ir para Londres e eu precisava estar com 14 quilos a menos. Quando eu retornei, e eu tava bem, meu Deus, como assim? Como é que eu vou perder esse peso? O que é que eu vou fazer? Fiz o máximo, consegui perder 10 quilos até março. E aí começou a pandemia. E eu não pude viajar. E aí já ficou a ansiedade ainda maior, aquela confusão toda. Passei um ano no Brasil. No ano de 2021, eu decidi ir para São Paulo. Falei, não posso viajar internacionalmente, vou para São Paulo. E aí que entra a doença, por isso que eu tô falando sobre. Fui para São Paulo em 2021 trabalhar nacionalmente mesmo como modelo. E quando eu cheguei lá, eu comecei a desenvolver muitas manchas no corpo, muitas dores articulares. E aconteceu uma coisa muito chata, que eu não conseguia trabalhar. Porque, mais uma vez, você, como modelo, você vende a sua imagem. Então, aí foi difícil para mim. Chegar para um cliente, ele me vê machucada, ele me vê numa situação esteticamente não tão bonita e falar para mim, não, eu vou pegar outra modelo. Para mim foi muito, eu refleti muito sobre isso. Nossa, mas que profissão é essa? Como é que pode? Como é que eu vou estar num ambiente que, se eu tiver um pouquinho diferente do que é aceito na sociedade, eu não vou trabalhar? Como assim? Então, me fez pensar, me fez refletir sobre várias coisas assim na profissão nesse período. E foi outro momento que eu tive que tomar uma decisão. Então, a gente investigou, passei por muitos médicos e a gente fechou o diagnóstico para lúpus. É uma doença autoimune, não tem cura. Eu sou filha de Deus vivo, então eu acredito na minha cura. Mas, segundo a medicina, não tem cura. E foi um baque muito forte. Eu tive que voltar de São Paulo para Maceió no final do ano de 2021, passei 2022 inteiro em Maceió, me cuidando e entendendo que não era sobre o lúpus, era sobre como eu reagia diante do que acontecia comigo. Então, nada ia acontecer de extraordinário, eu não ia voltar a viajar, eu não ia voltar a trabalhar como modelo. Não era pelo lúpus, não era pelas pintinhas que estavam na minha pele, era pela forma como eu reagia a isso. Eu me coloquei naquela situação, eu fiquei mal, eu fiquei muito ansiosa, eu fiquei depressiva, desenvolvi pânico novamente. Tá, mas peraí, cadê aquela Bruna, cadê aquela pessoa que chega e encara o problema de frente e fala o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer para isso acontecer? Cadê o foco? E foi um momento que eu precisei decidir ter foco. Então, hoje, eu entendo que o lúpus ele faz parte da minha vida, mas ele não é a minha vida. Sim.
Então, eu quero caminhar do lado dele, tá? Aqui eu tô com ele. Mas o que eu posso fazer para continuar a minha vida, continuar a minha carreira profissional, continuar os meus relacionamentos mais íntimos e tratar isso de uma forma natural. Cada um tem seus desafios. O lúpus é só mais um. Vão existir outros. É interessante, porque quem lida assim com doença autoimune, eu também tenho, de pele também. Você tem? O que você tem? Tenho psoríase. Eita. Aí também passei por um processo assim, diagnóstico. Nossa, eu só andava de calça, não era mais, só andava E de blusa calça, vestida, aí blusa Com com manga. manga. Nossa, meu braço aqui era tipo todo manchado mesmo. Então eu realmente entendo como é. Assim, não, obviamente não foi igual, provavelmente, mas tipo, na rua, eu ficava com receio de andar na rua, o pessoal olhar, então realmente. Horrível. E é incrível como as pessoas elas não conhecem, né? Não tem esse conhecimento dessas doenças, não tem muito. Mas aí foi importante a sua fala, assim. E eu acho que mexe muito com tudo, com a sua autoestima. Você se vê no espelho daquela maneira, é muito ruim, assim, é muito difícil. Mas é tudo sobre como a gente age diante dessas situações. Como a gente reage, né? E é isso, fazer tudo certinho, né? Eu também passei por um processo aí de adaptação, alimentação, controle emocional e deu tudo certo. Controle emocional. Você pegou no ponto que é a palavra-chave. Controle emocional é a palavra-chave para lidar e para continuar, né, com o nosso foco, com o nosso objetivo. Mas hoje eu caminho com o lúpus aí. Ele no canto dele, eu não vejo. É isso. Próximo ponto. Mas aí, um dos tópicos também que a gente colocou aqui para você seria como a carreira influenciou a ser você. É a pessoa que eu sou. Ser isso. a pessoa que você Eu tenho até falado muito na minha própria terapia, assim, que é engraçado quando a gente se enxerga em várias fases. Tipo assim, eu fui muito feliz naquela fase, enquanto eu tava vivendo daquele jeito, sonhando desse jeito, mas hoje eu também sou feliz desse jeito, nesse outro sonho, porque às vezes tem isso, né, tipo assim, eu sonhei tanto com a medicina, mas eu vi que no final talvez não era aquilo que fosse realmente me fazer feliz, e eu precisei arriscar, precisei decidir, e hoje eu sou feliz sendo modelo, né, e eu acho muito incrível a gente entender isso. Então assim, quem a Bruna acabou influenciando através disso tudo hoje, quem ela é de fato, sabe? Que pergunta legal, emocionante. Porque passa um filme na cabeça, assim, do que eu aprendi nisso tudo. Eu acho que a carreira de modelo é uma relação de amor e ódio. Pra mim, é uma relação de amor e ódio. Eu amo as possibilidades que ser modelo me dá. Tanto de descobrir o mundo, como de me descobrir pessoalmente no meu maior íntimo que vocês imaginarem. Então, eu amo isso, eu amo poder viajar o mundo, conhecer pessoas, culturas. É muito interessante e eu pego um pouquinho de cada lugar para mim. Então, aprender a lidar com a distância das pessoas que eu amo foi muito complicado, mas é uma coisa que hoje eu lido bem, hoje eu entendo, eu sei lidar com a minha solitude, eu sei aproveitá-la de uma forma que antes eu não sabia, né? Eu tava, meu Deus, eu sempre estava muito, meu Deus, agoniada por estar sozinha. Hoje não, eu adoro. O silêncio. Eu tenho a consciência daquele momento ali. Então, acho que a carreira de modelo, hoje, eu tenho muitos propósitos dentro disso. Eu sou muito feliz pela decisão que eu tomei. E eu não acho que a nossa vida é constante, que eu tomei uma decisão hoje que eu devo segui-la para sempre. Não, cara, pode ser que daqui a 5 anos eu venha para vocês e fale, gente, eu vou fazer medicina de novo, hein? Não sei, não tem como saber. Hoje faz sentido para mim. Eu comecei um projeto na pandemia, nesse momento que eu descobri o lúpus, eu estava bem me sentindo inútil. E estava me sentindo inútil, eu não trabalhava, eu não me sentia bem com o que eu via, eu não tinha um diagnóstico, eu não tinha nada. E eu comecei o canal no YouTube, que é a Bruna Futura. Eu acho sensacional esse nome. Vamos repetir aí pro pessoal já ficar. O pessoal seguir, faça o seu merchan. Vou fazer, vocês têm vergonha agora. Mas eu tenho um canal no YouTube, que é o A Bruna Futura, que nasceu desse momento mesmo de eu quero me sentir útil, o que eu posso fazer de utilidade, o que eu posso fazer. A Bruna Futura é uma partilha. Eu partilho com outras meninas que vivenciam ou querem vivenciar a mesma escolha profissional que eu. Então lá
eu converso com elas sobre como é a carreira de modelo, como é a vida de modelo, mas mais do que isso, além disso, sobre como foram as minhas experiências pessoais, mentais, psicológicas com tudo isso e como é que eu lido com isso e como eu acho que isso pode ajudá-las a lidar também. Porque se eu tivesse uma pessoa que tivesse passado pelo que eu passei e me ensinado mais ou menos, lá no começo eu teria evitado muitas coisas, eu teria evitado desenvolver muitas coisas que eu desenvolvi. Então, o Bruna Futuro nasceu, que é um canal no YouTube, mas pra mim é mais do que isso, é um apego. E me moldou muito, me fez ver propósito nisso, ver outras meninas mandando mensagem pra mim, Bru, que massa você partilhar isso. Eu não falava muito sobre o lúpus ou sobre a crise de pânico, sobre as comparações e tudo, as oportunidades que não são tão boas assim, que acontecem ali dentro. Então, acho que a carreira de modelo, ela me fez despertar para muitas coisas. E hoje, eu tenho um pouquinho dela em mim, né? Ela moldou, assim, a minha personalidade, quem eu sou, como eu lido com os meus problemas e com o que eu quero pro meu futuro. Então, sempre tem um lado bom e um lado ruim. Você falou que o seu primeiro lugar internacional foi a Ásia, mas aí vieram vindo outros lugares também que você conheceu, né? Qual foi, assim, o mais difícil, melhor experiência, o mais difícil, assim, para trabalhar e, de uma certa forma, algum que deu uma virada de chave importante, assim? Tá, eu acho que o mais difícil foi a Indonésia, porque a cultura era totalmente diferente, então eu tive que me adaptar realmente, tudo, a cultura deles é totalmente diferente, é um país predominantemente muçulmano, então é muito diferente do que a gente é no Brasil, de como a gente se veste, de como a gente age, da comida, tudo, foi muito difícil essa adaptação. Em relação ao trabalho, eu trabalhei muito bem na Indonésia, tenho grandes amigos até hoje, amo eles e tudo mais, mas foi o mais difícil. O mais legal foi Milão, que é o que eu tô agora. Eu tô morando em Milão e é o país, a Itália no caso, né? A Itália foi um país que me abraçou também, que não é que seja mais fácil, mas é um país que eu me identifico. A cultura não é tão diferente, as pessoas são solistas, tem muito trabalho, eu consigo fazer os trabalhos que eu gosto lá, então eu trabalho muito com beleza, eu trabalho muito com campanha, isso é uma coisa que eu adoro. Então, foi uma experiência assim, totalmente diferente. Você sair da Ásia e você ir pra Europa é completamente diferente. Foi muito legal. Como é que é assim, né? Férias, essas coisas, como é que funciona, né? Sair do modelo tradicional de agora trabalho. você tá aqui, ela tá aqui, gente, na cidade de Maceió, é só até Natal? Você nasceu aqui? Não, a minha cidade natal, Maceió é a minha cidade natal. Pronto. Sobre férias... tipo assim, esse tempo de recesso que você tira pra vir ver sua família, como é que funciona? Então, a carreira da modelo internacional, você faz o seu horário, você faz o seu roteiro e é importante isso. Você falando das férias, como funciona? A carreira de modelo hoje, eu consigo fazer a minha própria estratégia, eu consigo fazer o que é que eu quero seguir, qual é o país que eu quero ir, tudo mais. Na Itália eu tenho um contrato de 3 anos, então eu posso trabalhar em Milão com essa agência durante 3 anos. O papel da agência é simples, ele só vai ligar você, a modelo, ao cliente. Então ele faz essa ponte entre você e o cliente. Só isso, o contrato funciona assim. Mas quem decide o tempo que eu vou ficar no país sou eu. Então, se eu quero ficar 3 meses em Milão, eu fico. Se eu quero ficar 3 meses em Milão, depois eu quero passar 3 meses na Turquia, depois eu quero passar 3 meses em Portugal, não sei. Eu decido isso. Mas é preciso ter uma estratégia por trás disso. Não é só decidir, eu quero passar 3 meses na Turquia, por quê? Porque eu quero. Não, porque eu quero, não. Porque existe uma estratégia por trás disso. Onde você quer chegar? Você quer trabalhar para quais marcas? Então é preciso que você monte uma estratégia. E essa estratégia passa por vários países até que você chegue até lá. Então, é mais ou menos isso. Sobre as férias, então eu posso decidir. Vou ficar 3 meses em Milão, vou voltar 1 mês para Maceió, ver minha família e volto, passo outra temporada em outro país. Eu tenho essa liberdade para escolher hoje. Muito bom, né?
Outro ponto que a gente acabou tratando no início, mas também para trazer relacionado à parte mais de saúde mental mesmo, que é sobre autoestima e autoconfiança. Isso, claro que foi sendo desenvolvido, mas a gente fala muito sobre a autoestima no sentido não só da aparência. E a gente sabe que a modelo em si ela tem muito isso da aparência. Só que a gente precisa lembrar do que está por trás da aparência, né? Então, o contexto, os valores que você enxerga de si e que isso também foi mudado ao longo do tempo, né? De você se valorizar, de você também ter os seus momentos de autocuidado, em que faça entender que não é só um cabelo hidratado, mas aquele momento que você tira para hidratar o seu cabelo, né? E a questão da autoconfiança mesmo, de você olhar e dizer, eu me sinto bonita, eu me sinto bem para fazer isso. Voltando assim um pouquinho que a gente conversou sobre autoestima e autoconfiança, eu queria que você falasse um pouquinho como está para você hoje. A partir disso que você descobriu, de tudo que você vem lidando, como você lida hoje? Eu acho que essa relação com a autoestima, a autoconfiança, não é uma linha retilínea. Eu acho que é uma montanha-russa mesmo. Tem um momento que você está bem, que você não está. E hoje eu tento lidar da melhor forma. Eu priorizo isso na minha vida. Então, eu priorizo os momentos que eu tenho comigo. Mas não é uma coisa retilínea. Eu acho que a autoestima anda muito junto do merecimento também. Então, eu não sei. Você reconhecer esse limite para você também, né? De descanso, de cuidado, de eu afeto. acho que, olha só, na Indonésia eu não tive isso comigo. Autocuidado. Sabe o que aconteceu? Eu trabalhava tanto lá, estava tão focada. Por isso que a gente tem que ter o equilíbrio no que a gente decidir escolher. Eu estava tão focada, eu preciso trabalhar, eu vou dar o melhor de mim, eu vou chegar lá, eu vou fazer o que eu quero fazer. E eu trabalhava de domingo a domingo. Eu não tinha um mínimo de autocuidado comigo. Tanto é que eu engordei 14 quilos, eu tava... Enfim. Um belo dia, o meu único dia de folga, meu Jesus. O meu único dia de folga, eu fui turistar no meio do negócio lá em Jacarta. E eu caí, simplesmente caí. Desmaiei no meio de uma feira. Desmaiei numa feira. No meio de uma feira, desmaiei. E eu acordei lá com a minha amiga, que morava comigo, era brasileira, me levando para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico falou assim, olha, ela tá desidratada, ela tá estafada, ela só precisa descansar. Eu só precisava descansar. Uma coisa assim que é tão... Né, devia ser tão simples. Você tem tomado água? Você tem dormido bem? Ele falou. Eu falei, na verdade, não. Então, eu acho que hoje eu prezo muito por isso. Eu sei a hora de parar, né? Cara, não dá. Bru, vamos respirar aqui, vamos parar, vamos nos priorizar e depois a gente continua o trabalho. Porque o trabalho é uma parte da nossa vida, não é a nossa vida. Sim. Mas, então isso acho que anda muito autoestima, autoconhecimento, merecimento. Tudo pouco, Tudo né? interligado, né? E aí, vamos dizer assim, fazer um fechamento, né? Assim, Antes das perguntas. antes das perguntas. Tem as perguntas. As perguntinhas, sempre tem, né? Qual a mensagem que você passaria, assim, não em relação à atuação em si, mas em seguir sonho, né? Porque a sua trajetória foi muito de escolhas, né? Você fez escolhas difíceis, né? Porque hoje em dia uma faculdade é tão bem vista, né? Pessoal, e assim, você fez uma escolha que não é tão bem vista pela sociedade, vamos dizer assim. Então, eu queria que você deixasse mesmo uma mensagem para as pessoas que têm alguns sonhos, né, específicos e às vezes esquecem porque alguém põe ali que a pessoa tem que ter uma formação, enfim, ou seguir outra coisa, né, que dá uma remuneração, sei lá, melhor. E aí, eu queria que você deixasse mesmo com sua leveza. Diretamente para as pessoas, assim, essa coragem, isso, assim. Eu acho uma coisa muito simples. Você nunca vai saber se você não tentar. Você nunca vai saber se você não tentar. A gente está aqui na vida e é tentativa e erro. O que eu sou bom, o que eu quero, eu consigo, eu não consigo, você só vai saber se tentar. Então, eu acho que isso é o bonito e o nervoso da vida. Mas
É preciso coragem, é preciso tomar uma decisão, é preciso sair da sua zona de conforto, é preciso se conhecer, é preciso ver o que eu sou bom, o que eu sou ruim, mas isso só vai acontecer no processo. Então, só tente, saia da sua zona de conforto, tenha coragem para escolher algo novo. Nada na vida é linear, então, se tem um momento para fazer isso, é agora, não deixe para depois. E aproveitar as oportunidades também, né? Eu conheci tal pessoa, então se aquela brechinha, vai nela, assim, até ela ir abrindo de fato, né? A minha mãe fala assim, um cavalo selado não passa 2 vezes pelo mesmo lugar. E é verdade. O momento que eu conheci o Mauro foi um cavalo selado. O momento que eu disse sim para viajar para a Indonésia foi um cavalo selado. O momento que eu tive o diagnóstico, mas mesmo assim eu bati no meu pé e falei, não, eu vou levar a medicação comigo, vou viajar, aconteça o que acontecer. Foi um cavalo selado. Então, o que você faz diante das oportunidades? Só vai. Agora, para algumas das perguntinhas que a gente recebeu lá no Instagram, querendo ou não, também é uma forma de um compiladozinho assim do resumo da nossa conversa, né? E aí a primeira, existe algo que você gostaria de ter sabido lá no início, de saber assim da sua carreira? Como você fala, acho que isso traz muito da Bruna Futura, né? Você fala muito lá. Mas existe algo assim específico que, se eu soubesse daquilo, talvez tivesse feito muita diferença? Que o meu superpoder de tudo é a minha autenticidade. Quem eu sou, o que é que eu tenho. Às vezes o que a gente acha na gente que é um defeito é o nosso superpoder. Então, se eu soubesse disso, teria lidado melhor com muitas coisas. Sensacional. Eu vejo vários cortes assim. Vai ter um galera. Imaginando vários takes já no Instagram. Próxima pergunta, bem simples essa, mas bem interessante. Você trouxe aqui alguns pontos, mas para você dar uma ênfase, né? Como foi para você receber o primeiro não? Primeiro não. Foram tantos não que eu nem lembro do primeiro não. Mas o que mais marcou? Mas assim, o que mais marcou para mim... Eu posso demorar um pouquinho para pensar? Peraí, deixa eu pensar. Um não, assim, muito não... Eu tive muitos nãos, mas eu acho que... Mas pode ser algo para coisa boa, né? Para uma coisa positiva. Eu acho que o não que mais me pegou mesmo foi o não recente, né? Do lupus. Das agências todas de São Paulo se fecharem para mim, mesmo eu sendo uma modelo com uma carreira já começada, trilhada, tendo muitos trabalhos. Todas as agências se fecharem para mim no momento de vulnerabilidade. Então, foi difícil. Mas eu entendi que, na verdade, não eram as agências, eram como eu lidava com isso. Eu estava me colocando naquela posição de eu não consigo fazer. E por isso eu recebia tantos não. Mas, enfim, foi ruim. Eu acho que... Mas querendo ou não, faz a viradinha de chave. Foi uma virada de chave para mim. Importante. A última pergunta. Essa também ela acabou falando, mas só pra gente amarrar mais. Eu acho que também, talvez, trazendo a vivência das suas amigas, vamos assim dizer. Mas como você lida com a competição que existe no mercado? Abala seu psicológico? Então, hoje, entendendo tudo que a gente conversou, não. Não abala meu psicológico. Pessoalmente falando. Profissionalmente, pode ser que um pouquinho, mas é um processo. Então, vai ter a competição, sempre tem. Eu acho que as pessoas, elas veem muito a competição como uma coisa ruim, mas eu acho que a competição, ela me motiva. Eu quero, certo, tá, por que então que você escolheu essa pessoa para esse editorial? Porque não é só pela beleza. Ela tem uma desenvoltura melhor que eu, ela tem uma persuasão visual melhor que eu. O que eu posso, o que eu errei, o que eu não desenvolvi tão bem que eu não fui escolhida. Isso tem a ver comigo ou tem a ver com o cliente? O que eu posso fazer para melhorar diante disso? Então hoje eu lido menos, assim, não lido mal não com essa situação de competição. Eu acho que a competição, ela me motiva a saber o que eu posso melhorar. Como eu posso ser um profissional melhor nesse sentido. Mas no começo era mais ruim.
O processo aí, né? Eu tenho uma pergunta, assim, Pessoal, né? pessoal. Você, assim, antes, né, de ir para o cliente, vamos dizer, você tenta entender a marca ou no popular você vai para, assim, entre aspas, qualquer um, vamos dizer, que esteja aberto, Essa né? pergunta é excelente. Essa pergunta é muito boa. Porque, justamente, o que é o trabalho da modelo? A modelo, ela precisa entender o que o cliente quer. Então, o que é que você vende? Não é o que você vende do seu produto final só, é uma joia, uma blusa, não. O que você vende, como você se valores, conecta, né? como você se conecta, qual é o valor dessa marca. Então, eu estudo mesmo. Quando eu vou pegar uma marca, quando eu sento e vejo, beleza, essa marca, ela comunica com quem? Ela se comunica com mulheres de 25 anos a 40 anos, certo? Então, eu tenho que agir dessa maneira. Essa marca, ela se comunica dessa forma, mas assim, essas mulheres, elas são mais sensuais ou elas são mais conservadoras? Então, eu tenho que ser mais sensual. Então, tudo isso parece uma bobagem, mas é uma construção de um personagem. Você é modelo, você tem que construir um personagem para cada marca que você fizer. Porque senão você vai ser genérica em todas. Isso é o diferencial de uma modelo boa, uma modelo de sucesso. Ela consegue se adequar, ela consegue ser um personagem em todas as marcas que ela fizer. Sim, mas é bem interessante, tem que estudar, tem que parar e botar sua mola. Não é só chegar aí Não é só chegar e ser bonitinha e tirar foto, não. É isso. Interessante mesmo. eu que queria conversar mais. Eu queria conversar mais também. Quando você volta, né? Fazer um parte 2. Vamos fazer uma parte 2. Eu vou amar. Gente, a gente vai encerrar por aqui hoje nosso episódio. Muito, muito triste. Foi muito. Assim, na verdade, se você quiser ainda falar alguma coisa, algum ponto que faltou e a gente não tocou. Eu achei que foi maravilhoso, que a gente conversou bastante. Eu queria agradecer pelo convite. E de verdade foi muito prazeroso assim partilhar. Queria agradecer as minhas mentoradas, as minhas futuras modelos que estão me assistindo, que adoram Bruna Futura. Isso me motiva a continuar criando conteúdo para vocês. Eu sei, eu tenho um propósito com isso, eu sei que isso ajuda vocês, então me deixa muito feliz. Obrigada. Vou lançar uma minha mentoria, minha próxima turma de mentoria. Eu não sei se eu falei aqui no podcast, mas eu sou mentora de modelos iniciantes. Então, a gente vai começar uma nova turma em janeiro, na segunda semana de janeiro. E são poucas vagas, porque com o meu trabalho, não consigo conciliar. Mas, eu espero muito que seja muito proveitoso, eu tenho certeza que vai ser. Então, só queria dizer isso como recado final. Agradecer pela oportunidade, foi muito legal, foi muito gostoso. Me chamem mais vezes. Espero que tenha sido proveitoso para quem está aí em casa também. Em relação à mentoria, o pessoal entra em contato com você no Instagram? Sim, tem um linkzinho no Instagram. Acho que próxima semana vai ter um link que vai direcionar eles para fazer todos os passos da mentoria. Então já fiquem atentos. Obrigadas. Olhem Isso, lá. qualquer coisa, acompanha a gente nas redes sociais. A gente vai estar postando alguns cortes também desse podcast. E se você tiver mais alguma pergunta, alguma coisa que a Bruna possa responder, vocês podem perguntar diretamente a ela. Vou amar. E é isso, gente. Obrigada. Até a próxima.